Graça, paz vos sejam multiplicados. Nos laços do Calvário que nos une, Shalom, e seja bem-vindo a este canal. Estamos na campanha do Setembro Amarelo. Estamos falando sobre os 4 personagens bíblicos que atentaram contra a sua própria vida e acabaram cometendo um ato de suicídio, por questões quais vamos ver em cada um deles quando assim mencionado. Hoje nós falaremos sobre Saul. Então, livro diz, 1 Samuel, capítulo 31. Versículo 1 está escrito: Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: Tire a sua espada e me mate, para que estes filisteus pagãos não caçoem de mim e me matem. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. Bom, esse texto, ele narra um momento de conflito entre Saul, os seus inimigos e o seu próprio homem interior. Veja, aqui nós observamos o que é a biografia de uma pessoa que não aprendeu a lidar com as perdas, que não aprendeu a lidar com as derrotas. Talvez o fato de ter sido ungido rei, aclamado pelo povo, ser o homem de mais bela aparência entre uma nação, talvez estas coisas lhe tenham subido à cabeça. Saul era um homem que foi ungido rei, mas sem estar preparado para reinar. Era aquele clamor do povo por alguém que pudesse liderar sobre eles, à semelhança das outras nações ao redor. Então, Saul começou a reinar e até estava indo bem o seu reinado, porque o próprio Deus lhe capacitara para exercer essa função. Se não houvesse intervenção divina, talvez o fracasso ainda seria mais precoce do que podemos observar. Agora, diante de uma batalha, diante de um conflito, diante de um atrito, diante de uma peleja, Saul se vê vulnerável aos seus inimigos. Se você atentar diligentemente para a biografia de Saul, o que você irá encontrar? Alguém semelhante a Sansão, mas sem a devida qualificação. Dizem que a melhor escola é a vida. É que te ensina da melhor maneira possível a lidar com os conflitos, com as crises, com as dificuldades do cotidiano. Isso é verdade. Porque você não aprende a lidar com a fome dentro de uma faculdade. Você não aprende a lidar com perdas dentro de uma universidade. Você não faz uma prova de questões de múltipla escolha te ensinando a como lidar com a vida, com os embaraços, com os cuidados que essa vida gera, com as batalhas ferrenhas que você trava diariamente no seu cotidiano, com relacionamento com pessoas. Isso você não aprende na escola. Isso você aprende nos relacionamentos, nos convívios, nos conselhos, nas bases em que você é formado. Esse é o caso de Saul. Era um rei que tinha tudo para se dar bem, mas acabou indo por caminho errado.
o que aprendemos neste cenário, exclusivamente neste cenário: guerras, batalhas, lutas renhidas, a qual ele não estava conseguindo lidar com elas. A perda de seus filhos fez com que o seu mundo interior se desmoronasse. O desespero por tudo aquilo que estava caindo à sua volta fez com que o seu mundo interior também fosse desabado. Veja bem, você pode estar lidando com perdas. Perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um irmão, perdeu um filho. É difícil lidar com perdas. É difícil. Quando você era tão aclamado por aquilo que você era superior, de repente aparece alguém que é melhor do que você. Ou seja, é o rei que perdeu sua majestade. Qual é a lição que este homem nos ensina? Veja o cenário difícil que ele estava atravessando. Eu acredito que eu estou falando com pessoas que neste momento, neste mês, está atravessando conflitos porque se sente inferior, se sente incapaz, ainda não aprendeu a conviver com a perda. Há pessoas que partem deste mundo e que deixam saudades. Veja bem, viver o luto, aprender a lidar com a perda, por mais difícil que seja, é necessário reaprender. A perda de alguém que você ama e que se foi é como a amputação de um membro do seu corpo. É difícil, você tem que aprender a lidar com isso. E não vai ser na sua própria força que você vai conseguir se sustentar. Não se trata do seu corpo, trata-se da sua alma. O desespero, quando chega no corpo, é porque a alma já está desequilibrada, já está vulnerável. Então você não pode deixar que a sua alma perca a noção, ela perca a base, e assim ela fique desestabilizada ao ponto de levar o seu corpo a dar uma resposta indevida a ela. Porque o seu corpo, ele vai sentir o dolo da decisão errada que você tomar, a semelhança de Saul. Mas a sua alma, que fim levará? Eu não carrego a máxima de que um suicida vai para o inferno. Eu não posso julgar aquilo que a Bíblia não me dá legalidade. Eu tenho que discernir à luz das Escrituras, porque a Bíblia Sagrada diz no livro do Salmo 103, no versículo 14, enfaticamente eu digo: Deus conhece a nossa estrutura e Ele se lembra de que somos pó. Eu não julgo a minha estrutura ou a sua segundo a aparência, mas o Senhor julga segundo a Escritura, que nós somos frágeis. Pó. Ele é rocha, nós somos pó. Nós temos a nossa fragilidade e limitação humana. Portanto, o que a Escritura narra é que há tempos de guerra em que a pessoa perde o equilíbrio. Ela perde o mundo que o sustenta e ela fica vulnerável. E ela busca, onde puder, alento à sua dor. E a maioria, seja pela influência de terceiros, ou seja pela dor da sua alma, acabam dando e arremetendo contra a própria vida. Este é um problema. A sociedade evita tratar destes assuntos porque dizem que é para não incentivar as pessoas a fazerem aquilo que nós não tratamos. O diabo, Satanás, Abaddon, Apolião, o príncipe deste mundo, de forma sorrateira, através das redes sociais, através de jogos e de outros mecanismos de alcance de massa, estão induzindo de forma direta ou indireta a pessoas a darem contra a sua própria vida, a remeterem contra a sua própria vida. Portanto, tratamos à luz das Escrituras. O que Saul fez? Remeteu-os contra a sua própria vida, porque estava se sentindo desonrado. Não queria morrer na mão dos filisteus, para que não caçoassem dele. Pergunta: Saul viveria para ver isso acontecer? Que caçoassem dele? Ou eles zombariam de Saul antes de matá-lo? Ele não queria cair nas mãos dos seus inimigos. E sabe qual foi o problema maior? Assim como foi dito em relação a Sansão, afirmo novamente:
pessoas que fazem isso, elas só pensam em buscar alento da dor ou satisfazer um jogo, uma indução do mal através da mídia. Porém, eles não pensam nas consequências que virão posteriormente. O que isso vai acarretar na vida de um filho, o que isso vai acarretar na vida de um pai, o que isso vai acarretar na vida de um amigo, o que isso vai acarretar na própria alma. Que fim este levará? Você já esteve do outro lado para saber o que se passa na alma daquele que arremeteu contra a própria vida? Ou voltou de lá para poder testemunhar? São questões que não vão entrar no mérito, pois há um leque amplo sobre o assunto, mas compreenda, segundo as Escrituras, o que este homem fez. Ele deu contra a sua própria vida e o rapaz, seu servo. Veja bem, a Escritura nem menciona o nome deste rapaz. Ele nem entra na contagem de muitos estudiosos como um dos que arremeteu-se contra sua própria vida. E o que isso quer dizer? Que há muita coisa, há muitas almas ao redor do mundo que estão dando término às suas próprias vidas, mas nós não sabemos porque não é divulgado. E o problema é que as pessoas tentam omitir a informação e não procuram tratamento, não procuram ajuda, não procuram auxílio. De repente você não quer estar numa sala branca com uma pessoa vestida de branco, perguntando para você, ver vulto, ouvir vozes, e começar a entrar na sua vida pessoal. De repente há feridas as quais você não quer trazer à tona para não tratar, e eles estão te matando. E sabe qual que é o pior disso? É que as pessoas não conseguem se tratar, não conseguem se curar, mas se permitirem que a verdade, a luz das Escrituras venham, pode haver cura. E pode haver cura porque a Escritura é poder de Deus. Não falo de uma tese psicológica ou psiquiátrica. Eu falo de uma revelação bíblica. Ninguém conhece melhor a estrutura do homem a não ser o próprio Senhor. Ninguém conhece melhor a sua dor do que o seu Criador. O Criador conhece a sua criatura, o céu conhece o Senhor, um pai conhece o seu filho. Somente Deus, pela sua palavra, na ação do seu Espírito Santo, pode curar você. Pode curar aquela alma que você conhece que está atravessando um dia mau. E cuja dor é tão aguda e tão profunda que ela prefere se isolar no quarto e dar terra na sua própria vida. Não será a corda, não será a espada, não será a faca, não será a arma que irá trazer alento. É Deus em Cristo Jesus, pelo poder da sua palavra. Eu não posso estar onde você está. Eu não posso estar onde seu amigo está. Eu não posso estar onde seu filho está. Eu não posso ir onde seu pai está. Onde as pessoas que você conhece, que precisam dessa palavra, eu não posso ir até eles. Mas Deus está lá. Ele está vendo, Ele está atento no que Ele precisa para agir. Que alguém se compadeça na intercessão. É algo tão simples interceder. Se você tem conhecimento da dor, reze, ore, clame, busque, chore, quebrante-se, mas peça socorro a quem pode socorrer, mesmo que a distância, humanamente ou fisicamente falando. Eu admiro as Escrituras e o poder de Deus, o que Ele pode fazer. Para você compreender o poder da intercessão, no livro de Josué diz que no capítulo 10, a partir do versículo 12, se não me falha a memória, a Escritura diz que Josué orou e o sol parou. Na verdade, o que parou foi o planeta Terra. Ele disse: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aljalon. E a Escritura diz que o sol se deteve por quase o dia inteiro. E ainda afirma: e nunca houve dia semelhante a este quando Deus ouviu a voz de um homem. Se você acredita que aquela alma pode ser alcançada por Deus e pela palavra dele, então apenas interceda e deixe Deus fazer o resto. Deixe Ele cumprir a vontade dele. Agora, a dor da alma, essas pessoas aos milhares, que algumas, como eu havia dito, vão pela indução de demônios, através de jogos, através de influências e de terceiros,
acabam sendo possuídas por este mal. Lembra da baleia azul e outros jogos de indução ao suicídio? Mas há outros que buscam alento mediante a dor que estão sofrendo. E qual é o nosso posicionamento diante disso? Eu não sou psicólogo, eu não tenho a resposta, eu não tenho a instrumentalidade humana para lidar com pessoas dessa envergadura, mas eu acredito que, assim como eu, há outras pessoas que, humanamente falando, sabem que a sua estrutura é limitada, mas quem limita o poder de Yahvé? Quem limita o poder de Jeová? Quem limita o poder do Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então o que é impossível para Ele? O Senhor Jesus Cristo intercedeu por um mundo que ainda nem existia. E hoje nós estamos aqui, o Evangelho está vivo, firme e eficaz, atuante e poderoso em nosso meio. A Escritura diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele esteve presente lá atrás, está presente aqui, eu sei que Ele pode estar presente lá, naquela alma que precisa de ajuda. E se você acredita nisso também, me diga o que é impossível para Ele. Seja você, ou seja quem quer que seja, Deus pode alcançar. Não é papo de pregador. Eu não perco tempo com revelações forâneas. Eu não perco tempo com revelamentos. Não perco tempo com discussões que para nada são proveitosas à luz da mídia secular ou das redes sociais. Eu atendo para aquilo que é verdadeiro e eterno, e é o Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação. Se Saul tivesse se lembrado das suas origens, ele não teria feito o que fez. Ele simplesmente ignorou os ensinamentos que ele teve e acabou se prejudicando. E o seu modelo acabou reverberando de forma negativa a quem estava à sua volta. Pense no que você irá fazer e na maneira negativa que está de reverberar nas pessoas que estão à sua volta. O Evangelho é poder de Deus, portanto, o que você não encontrou numa igreja, não encontrou numa denominação, não encontrou numa religião, você encontra em Jesus Cristo, que está aquém do nosso intelecto humano, que está aquém da sabedoria humana, está acima de tudo e de todos, porque Ele é do céu e nós somos da terra. Nós somos criação dEle, nós somos formação dEle, e Ele sabe muito bem o que se passa dentro de nós. Por isso é melhor você chorar e acenar para Ele, e deixar que Ele te cure, do que tentar fazer aquilo que não vai resolver o seu problema, só trazer mais dor, que você não assistirá aos que estão à sua volta. O setembro é amarelo, mas o sangue é carmesim. E há poder no sangue de Jesus para purificar o homem dos seus pecados e ajudá-lo a lidar com a dor, lidar com a perda, lidar com os traumas. Abba, Pai, a decisão que você tomar hoje vai reverberar amanhã. Portanto, seja luz na escuridão. Eu acredito que esta palavra está ecoando a sua alma, porque há almas que estão agora precisando. Que o Pai que nos assiste, porque a Bíblia Sagrada diz que o seu trono está no céu e os seus pés aqui na terra. A Escritura diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu te pergunto, o que é impossível para Deus? Você está limitado agora, mas Ele não está. Ele transcende o nosso entendimento. Ele transcende a nossa instrumentalidade humana. Se você não acredita no Evangelho, a partir de hoje você vai passar a crer. Porque a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, e não há coração de pedra que o Espírito Santo não possa quebrantar. O Evangelho é poder de Deus, não poder do evangelista, não poder dos homens, não poder de uma denominação. Ainda que existem pessoas utilizando de forma distorcida, o Evangelho ainda é poder para salvar. Que Deus, em Cristo Jesus, faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida.
Você não precisa de deixar um legado negativo. Você apenas precisa crer em Jesus Cristo. Pai, que essa casa, que essa pessoa que está me assistindo agora, seja alcançado no Senhor. Não sei em que tempo, em que período esse vídeo está sendo assistido, mas essa alma que clicou em detrimento do tema que está sendo abordado pela indução do Teu Espírito Santo, porque eu não posso convencer ninguém, eu não tenho poder nem de influenciar alguém. A Escritura diz que o Senhor é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence esta alma agora, Senhor. E esta semente vem reverberar a 30, a 60 e a 100 por um. Voltaremos no terceiro episódio desta sequência de ensino do Setembro Amarelo e falaremos sobre Aitofel, nos laços do Calvário que nos unem em Cristo Jesus, nosso Senhor, vida eterna. Shalom a todos.